Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha, a gente já começa falando do assunto do dia, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus que estão sendo acusados de participar de uma tentativa de golpe de Estado. Vamos ver agora aqui imagens ao vivo do STF e a gente pode ver aí que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o relator do caso, ele que deu início à sessão com a leitura dos principais pontos da ação penal. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, seguiu com a palavra e defendeu a tese que o golpe já estava em curso quando o presidente convocou a cúpula militar para tramar o plano golpista. Os advogados de defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do processo, foram os primeiros a iniciar a defesa, que é de 1 hora, esse é o prazo máximo, seguidos pelos advogados de Alexandre Ramagem, deputado e ex-diretor da ABIN. A expectativa é que, no máximo, 3 ou 4 defesas falem nesta primeira sessão. E, neste momento, a gente está vendo aí quem está realizando a defesa é o doutor Paulo Renato Garcia Sintra, que é advogado do réu Alexandre Ramagem. Vamos ouvir, então, um pouco da sessão. Em que Alexandre Ramagem apresentou uma sugestão. Aliás, a opinião que a defesa técnica pessoalmente não concorda, mas o documento se chama PR, presidente. Eu disse no começo que eram 3 documentos DocX e um documento tipo notas. Esse é o documento tipo notas. Presidente, PR, presidente. Onde Alexandre Ramagem faz uma série de considerações sobre inquéritos conduzidos pela Polícia Federal, que, segundo ele, não seriam objeto de distribuição para delegados. Então, a gente ouviu aí um pouco do julgamento, e só para lembrar, que o primeiro dia de julgamento segue até às 19 horas e a cobertura completa você acompanha durante a nossa programação. Olha só, então, vamos agora fazer o nosso giro de repórteres pelo país, começando com o Hospital de Porto Alegre, que está enfrentando um surto de Covid-19. Mais de 60 pacientes estão contaminados e uma morte já foi registrada por causa da doença. Quem vai trazer as informações é a Kátia Fantin. O Hospital Conceição, aqui de Porto Alegre, confirmou uma morte em razão de uma nova onda de contaminação pela Covid-19. Segundo a unidade de saúde, o óbito aconteceu na última quinta-feira, mas detalhes sobre a vítima não foram divulgados. O hospital confirmou que vive um surto da doença, com quase 70 casos confirmados do vírus, sendo 62 pacientes e 5 funcionários que testaram positivo. De acordo com a instituição, os empregados foram afastados das funções para tratamento. Os casos passaram a ser monitorados a partir de 16 de agosto, quando pacientes que buscaram atendimento por diferentes problemas começaram a apresentar sintomas respiratórios e, após testes, tiveram resultados positivos para a Covid-19. A direção do hospital informou que a variante que circula é considerada de baixo risco, mas bastante contagiosa. Por isso, protocolos de segurança foram adotados, principalmente para reduzir a circulação de pessoas na instituição. E todos os visitantes precisam usar máscaras que estão sendo oferecidas pelo hospital. A Vigilância Epidemiológica de Porto Alegre acompanha essa situação. Obrigado pelas informações, Kátia. E agora vamos ver imagens impressionantes de um acidente que aconteceu no Rio de Janeiro. Um táxi capotou e derrubou 2 motos. Vamos ver agora com o Joenson Santos.
Um capotamento interditou a pista central da Avenida Ayrton Senna, no sentido linha amarela, na zona oeste do Rio, por volta das 3 da tarde, na última segunda-feira. Um táxi capotou ao bater na mureta de proteção da faixa do BRT, na altura do Shopping Via Parque. Como consequência, 2 motos que vinham atrás acabaram colidindo com o veículo. As 3 vítimas não foram identificadas, mas foram socorridas e levadas para o Hospital Lourenço Jorge, também na Barra da Tijuca. Olha, a gente vai dar um tempo no giro agora para falar de um dado assustador da Organização Cristã Internacional Portas Abertas, que revelou que na Nigéria, 8 cristãos são mortos por dia, transformando o país africano no mais mortal para os cristãos em todo o mundo. Vamos conferir na reportagem. A Nigéria é o país mais populoso do continente africano, com cerca de 238 milhões de pessoas, e o islamismo é a religião com mais adeptos. Já o cristianismo vem logo atrás, quase dividindo esse cenário. Mas apesar do cristianismo contar com mais de 700 milhões de fiéis, se engana quem acredita que eles vivem a religião de forma pacífica. Isso porque a Nigéria se tornou recentemente o país que mais mata cristãos em todo o mundo. De acordo com os dados da Lista Mundial da Perseguição 2025, entre 1º de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024, 3.100 seguidores de Jesus foram mortos no país, revelando uma média de 8 cristãos mortos por dia devido à sua fé. Liderados por grupos islâmicos como Boko Haram e o Estado Islâmico da província da África Ocidental, esses ataques têm como alvos igrejas, comunidades e casas de cristãos. Até mesmo em velórios, onde o grupo de fiéis se juntam e ficam mais vulneráveis, também ocorreram ataques com mortes por esses grupos terroristas. A pesquisa da LMP 2025 também revelou que mais de 100 mil cristãos foram obrigados a se deslocar e agora vivem em campos de deslocados sem alimentação, moradia, acesso a cuidados de saúde e educação, e outros milhares, principalmente na região norte do país, vivem sob constante ameaças de morte. Além dos crimes de morte, comunidades cristãs têm sido assoladas por outros tipos de crimes, como sequestro de mulheres, abuso e escravidão sexual e até mesmo casamento forçado. Para piorar, essa onda de violência está se espalhando para o sul da Nigéria, região de maioria cristã, e o cenário segue cada vez mais assustador. Olha, e essa é uma notícia que choca todo mundo, né? Afinal, são pessoas que estão morrendo por causa da fé, por acreditar em Jesus Cristo, por ter essa fé inabalável. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com 2 convidados. Olha, o nosso primeiro convidado é o Willy Menezes, ele que é coordenador da organização Portas Abertas, conhecida aí mundialmente. Boa tarde, Willy, seja muito bem-vindo, grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É uma alegria para a gente poder dar voz a esses irmãos e compartilhar um pouco mais sobre essa realidade. E o nosso segundo convidado é o pastor Rodrigo Santos, que é pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus na África. Pastor, é uma grande honra recebê-lo aqui, falar um pouquinho do trabalho que a igreja faz, o belíssimo trabalho que faz por aí. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui participando com vocês e Deus abençoe a todos. Então eu faço a primeira pergunta para o Willy. Willy, eu peço que você conte para as pessoas que não conhecem essa realidade, como é a situação na Nigéria atualmente. Perfeito. A Nigéria, apesar de ter muitos cristãos, né, como foi falado aí no vídeo, quase que a metade da população da Nigéria é cristã. Então, muito se ouve falar das igrejas cristãs na Nigéria. Essa é uma realidade predominante, especialmente na parte sul da Nigéria, né? Quando você analisa a parte norte da Nigéria, há uma dificuldade muito grande, os cristãos enfrentam grandes desafios por conta da perseguição, especialmente aí por conta de 2 grupos, os extremistas fulanis e também o Boko Haram, né? São 2 grupos que perseguem cristãos ali naquela região, e um dado importante, no último ano os extremistas fulanis mataram mais cristãos do que o próprio Boko Haram. Então, seguir a Cristo, especialmente na parte norte da Nigéria, é um grande desafio. Somente no ano passado foram pelo menos 3.100 cristãos assassinados ali naquele país. Então, de todos os países onde há perseguição aos cristãos, a Nigéria é o país com o maior número de mortes de cristãos.
Correto. E, pastor Rodrigo, eu peço que você fale um pouco, então, para a gente do trabalho que é feito pela Igreja Internacional da Graça de Deus na África e também na Nigéria, por favor. Bom, nós estamos atualmente, a igreja sede é na África do Sul, mas nós também temos um trabalho, nosso missionário através do Facebook tem atingido a população nigeriana, é uma população muito grande, e através da pregação do Evangelho, o missionário tem ensinado as mesmas mensagens que são pregadas aí no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, em todo o Brasil, da mesma forma tem acontecido na Nigéria. E como o nosso amigo relatou, há uma dificuldade muito grande, principalmente na parte norte da Nigéria. Eles têm enfrentado muitas dificuldades, têm sido perseguidos, tem sido uma batalha. Porém, nós temos levado até esse povo, através da igreja online, temos levado a fé, a determinação para que eles possam vencer todas essas dificuldades. Correto. E, Willy, eu estava pesquisando, né, antes de fazer essa entrevista, inclusive o material da própria Portas Abertas, e eu vi que o tratamento dado, a perseguição para homens e mulheres é diferente, né? Os homens geralmente são assassinados, são mortos, e as mulheres acabam sendo abusadas e viram até escravas. Eu queria que você desse os detalhes aí para a gente, por favor. É exatamente isso, né? Quando esses extremistas invadem comunidades, os homens são o principal alvo deles, porque nesse tipo de comunidade a família acaba dependendo do homem, o homem traz a provisão. Então, quando você tira o homem ali da família, a comunidade é desestabilizada. Então, você tem aí que lidar com órfãos e viúvas, né? Então, é realmente esse desafio. E as mulheres, por sua vez, enfrentam muito abuso. Inclusive, a nossa revista, a revista da Portas Abertas desse mês de setembro, conta exatamente a história de duas mulheres, e uma delas enfrentou abuso, ainda com seu marido vivo, foi abusada. Muitas dessas garotas passam por um desafio ainda maior, que é quando retornam às suas comunidades, isto é, quando elas têm oportunidade de voltar às suas comunidades, muitas delas acabam sendo rejeitadas também por suas comunidades, porque a comunidade passa a ver aquelas mulheres como mulheres que foram, vamos dizer, contaminadas, né, pelo Boko Haram ou por extremistas, especialmente quando elas estão grávidas, quando elas retornam para suas comunidades com bebês de colo ou grávidas daqueles homens. Infelizmente, é muito comum que a própria comunidade também expulse essas garotas. Então, há um grande desafio, não somente físico, mas também emocional para lidar ali. Correto. E, pastor Rodrigo, muitos jovens, especialmente, têm esse sonho, ou esse chamado, né, de ser um missionário. Mas eu queria que você falasse da realidade de quem vive aí a situação de perto, a situação na vida real. Qual é a grande dificuldade em fazer esse trabalho missionário de evangelização em países africanos? Bom, muitas pessoas têm um sonho de se tornarem missionários em países africanos, no continente africano, no continente asiático. Mas a grande dificuldade, ela não é simplesmente cultural. A grande dificuldade são as barreiras linguísticas. Quando você chega em uma comunidade como essa, você acaba tendo que ter pessoas, principalmente em vilarejos ou vilarejos, você tem que ter pessoas que vão lhe traduzir. E muitas das vezes, eu pude ver isso também na Índia acontecer e na África acontece. Muitos desses que passam a ser os seus tradutores, muitas das vezes acabam sofrendo perseguições por parte desses grupos, que foi citado anteriormente, como também outros grupos, existem tantos outros grupos. Então, é uma dificuldade muito grande. Não é fácil, é muito assim difícil de fazer um trabalho, mas Deus abre portas, Deus sempre vai nos ajudar, Deus sempre vai nos capacitar, mas existem muitas dificuldades para que você possa alcançar os corações que estão perdidos. Nossa, muito edificante essa mensagem, pastor. E Willy, como o Instituto Portas Abertas tem atuado para mudar essa realidade com tanta dificuldade que a gente está vendo aí?
Perfeito. A Missão Portas Abertas tem atuado já há muitos anos ali na Nigéria, né, porque há uma necessidade muito grande e o nosso trabalho é exatamente atender as solicitações da igreja perseguida. Nós temos centros de apoio pós-traumático, por exemplo, que atua apoiando cristãos que são vítimas de abuso, vítimas de trauma, que enfrentam essas dificuldades. Então, o nosso trabalho de aconselhamento bíblico, fazer com que essas pessoas entendam biblicamente e possam também responder biblicamente à perseguição, para que haja perdão. Então, muitos que passam são restaurados, porque a dor na alma ela é muito profunda, ela é muito grande, né? Então, um outro trabalho que a gente tem feito, e que isso, você que está nos assistindo pode nos ajudar, pode participar também, é uma campanha que a gente chama Desperta África. O nosso intuito é tornar conhecida essa realidade. Você pode assinar uma petição para ajudar, para apoiar esses irmãos. Basta acessar o nosso site, portasabertas.org.br, e nesse site você pode buscar ali a nossa campanha. A ideia é exatamente trazer à tona essa realidade, fazer com que mais pessoas conheçam, mais pessoas orem e também órgãos possam se mover em favor dos cristãos ali na Nigéria e na África de maneira geral. E, pastor, eu queria encerrar pedindo para você deixar uma mensagem com toda a autoridade que a sua experiência e a sua vivência em campo lhe permitem, né? Essa dura realidade que acontece na Nigéria também é uma lição de fé para nós brasileiros, pessoas que morrem lá e não negam a fé, e aqui a gente pode cultuar. Queria que você fizesse esse paralelo e deixasse uma mensagem para os brasileiros que nos assistem. Olha, estar no Brasil pregando o Evangelho é uma realidade. Você tem a liberdade de pregar o Evangelho. Mas em vários países aqui do continente africano, nós não temos essa liberdade. Por exemplo, agora nesse caso recente até da Nigéria, não só pastores perderam a vida, mas como também padres, sacerdotes católicos. Enfim, mas a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar o Evangelho. Muitos de vocês jamais terão a condição de um dia pisar no continente africano para pregar o Evangelho. Mas mesmo assim, você pode, através da sua oração, do seu jejum, da sua dedicação, interceder para que Deus possa levantar missionários, até missionários locais, para entrar nesses determinados lugares, vão conseguir de maneira muito mais fácil se comunicar com o povo daquele vilarejo, daquele lugar mais remoto, para que vidas sejam salvas. E nós temos que pregar o Evangelho, não só abrindo os nossos lábios, mas também dando bom exemplo, que é mostrando a cada um deles o que é o verdadeiro Evangelho, como o nosso amigo aí do Portas Abertas acabou de citar. Não é somente abrir a Bíblia, mas também dar àqueles necessitados aquilo que eles necessitam, talvez uma ajuda psicológica, sabe, uma orientação, e assim a Igreja de Cristo vai conseguindo avançar. Não é fácil, mas tudo é possível quando nós nos unimos para fazer isso. Olha, com essa bela mensagem a gente encerra a entrevista. Nós acabamos de conversar com o Willy Menezes, que é coordenador da organização Portas Abertas. Muito obrigado, Willy. E com o pastor Rodrigo Santos, responsável pelo belíssimo trabalho da Igreja Internacional da Graça de Deus na África. Pastor, muito obrigado também pela participação e parabéns a ambos por esse trabalho. Até mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos mudar de assunto, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui na edição da tarde do Redação HIT. Quem vai trazer as informações hoje é o Fernando Jesus. E ele está, olha só, no Museu do Futebol, vai aparecer aqui e vai falar do quê? De seleção brasileira. Vai falar do passado e do presente da seleção, não é isso, Fernando? Boa tarde, seja bem-vindo. É
isso mesmo, Kleber. Boa tarde para você, boa tarde a todos de casa que acompanham o Redação Hit. Para falar de seleção brasileira, nada melhor do que estar aqui no Museu do Futebol, que não conta apenas a história do esporte, mas traz também momentos icônicos da história da seleção brasileira, que é uma seleção muito vitoriosa, ganhou grandes títulos ao longo da sua trajetória. O Museu do Futebol fica localizado aqui no Pacaembu, na Praça Charles Miller, e aqui a gente vê muitas telas. A gente vê que hoje é um dia que está muito cheio, tem bastante público, muitas crianças de escola vêm fazer excursão aqui, e a gente tem muitas televisões aqui, muitas telas. Cada uma dessas telas conta um momento diferente de cada edição de Copa do Mundo. Só pra gente ter uma ideia, aqui embaixo a gente vê uma foto do goleiro Marcos da seleção brasileira em 2002 e do goleiro da Alemanha, o Oliver Kahn. Logo após superar os alemães por 2-0, o goleiro Marcos, depois de comemorar o título, separou um momento ali para consolar o seu adversário. Na época eram os dois goleiros eram dos maiores no cenário do futebol na sua posição. Vindo para um capítulo mais recente, Kleber, aqui do outro lado a gente tem um capítulo da Copa de 2022, a última edição de quando o Brasil venceu a Sérvia e com o gol do Richarlison, um belo gol, inclusive de voleio. O Richarlison era o nosso camisa 9. Inclusive esse gol, ele foi eleito o mais bonito da competição daquele ano disputada no Catar. Aqui do outro lado a gente tem, quando a gente fala de seleção brasileira e Copa do Mundo, não tem como a gente não lembrar de Pelé, o rei do futebol. E aqui do meu lado a gente tem o agasalho de 1958, utilizada por Pelé. Esse agasalho verde e amarelo, inclusive, foi um modelo referência para vários anos, para vários uniformes. Esse modelo ele foi um modelo base aí entre as Copas de 1954 e 1974. Esse em específico é de 58, da Copa do Mundo na Suécia, quando o rei do futebol nem imaginava, nem pensava em ser rei do futebol. Era apenas um menino de 17 anos, porém com muito talento, com a bola nos pés. E por falar no rei do futebol, aqui do outro lado a gente tem a Sala Pelé, que é uma parede também com várias telas, várias televisões, contando um pouco da história, um pouco da trajetória do rei do futebol, não só na sua carreira na seleção, mas também no geral, na época do Santos e também na seleção brasileira. Aqui a gente tem várias imagens contando um pouco, cada televisão aqui é uma parte da história da carreira do rei do futebol. Temos aqui várias imagens dele na época do Santos, ali ele usando a camisa 10 da seleção brasileira, e aqui a gente vê duas imagens que é marca registrada do Pelé, né? Quando ele marcava gols e comemorava com socos no ar. Bom, a gente viu um pouco do passado da seleção brasileira, mas vamos falar agora de uma situação mais presente. A gente está aí na reta final, nos preparativos para a Copa do Mundo de 2026. Hoje teve treino da seleção brasileira e também teve coletiva de alguns jogadores. O volante do Bahia, o Jean Lucas, ele comentou sobre a sua primeira convocação para vestir a camisa verde e amarela. Vamos ouvir. É um sonho para todo jogador. Eu venho de Campo Grande. Todo garoto que sonha em ser jogador de futebol sonha em vestir a camisa da seleção brasileira. Então, ali naquele momento que eu recebi a notícia foi algo extraordinário. Não sabia o que fazer. Todo mundo veio correndo para me dar a notícia. Então, foi uma realização, né? De tudo que eu já passei na minha vida, lá dos meus pais. Então, a primeira impressão aqui foi estar aqui com excelentes jogadores. Nunca tinha vindo na Granja, espetacular. Então, fui muito bem recebido. Já conhecia alguns jogadores, então isso foi bom para mim. Então, estou muito feliz de estar aqui. E outro jogador que também é novidade na seleção brasileira é o atacante João Pedro. Ele já foi convocado outras vezes, mas ainda é novidade, é recente a sua convocação. E ele também comentou sobre a expectativa de ser o novo camisa 9 da seleção. Vamos ouvi-lo também. Eu acredito que para você ser a 9 da seleção, você tem que ter uma performance contínua. Então, na minha cabeça, eu não friso em... eu tenho que ser o 9 da seleção. Eu friso em trabalhar para estar no meu melhor nível possível. E no final, quem decide quem vai ser o 9, quem vai ser o 10, quem vai ser o 11 é o professor. Mas eu acredito que no ano que a gente está hoje,
Todos os jogadores têm que buscar estar no seu melhor nível para chegar na Copa do Mundo e demonstrar o melhor futebol. E a gente também fica na expectativa de que ele se supere e seja aí um grande camisa 9 na seleção brasileira. Bom, Kleber, essas são as informações, é com você aí no estúdio. Tá certo, Fernando, muito obrigado aí por essa participação super especial hoje. Grande abraço. Bom, vamos continuar nosso giro, então, pelo país, falando de um dado alarmante, né? 37 policiais militares já foram mortos neste ano no Rio de Janeiro. E o caso mais recente, infelizmente, aconteceu nesta segunda-feira. Um subtenente foi assassinado durante uma operação. Vamos ver os detalhes com o Joênison Santos. 37 policiais militares foram mortos em situações violentas no estado do Rio de Janeiro em menos de 9 meses, segundo a corporação. A vítima mais recente foi o subtenente Anderson Figueira, que foi morto com um tiro no pescoço, um pouco acima da linha do colete, na última segunda-feira. Figueira trabalhava no Batalhão de Polícia Militar de Irajá e estava na corporação desde 2002. Ele estava em operação no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio, quando a equipe dele foi encurralada em uma igreja. Sangue, cápsulas de projéteis e as paredes crivadas de bala fizeram com que o cenário fosse de destruição no local. Nem um bebedouro da igreja escapou. O governador Cláudio Castro lamentou a perda do agente, mas disse que as forças de segurança não recuarão. O subtenente deixa esposa e 3 filhos. O corpo dele foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade de Sulacap. Dos 37 PMs mortos, apenas neste ano, 7 deles estavam em serviço. E uma família de Araçatuba iniciou uma campanha para custear o tratamento do pequeno Bernardo, de 6 meses. Ele foi diagnosticado com plagiocefalia severa. Vamos ver. Bernardo é um bebê de apenas 6 meses de vida e, mesmo tão novo, já enfrenta um grande desafio. Aos 4 meses, ele foi diagnosticado com plagiocefalia severa, que é uma malformação craniana. A correção é feita com o uso de um capacete ortopédico específico. O tratamento de Bernardo tem que ser feito com urgência, mas tem alto custo e envolve desde a confecção do capacete até consultas e exames, com um orçamento de mais de R$16 mil. Por conta disso, a família que mora em Araçatuba, no interior de São Paulo, decidiu organizar uma campanha de financiamento coletivo. O Bernardo tem 6 meses. O Bernardo tem uma assimetria craniana, na qual ele vai precisar usar um capacete chamado uma órtese craniana. E o valor não é barato, o valor é R$16.460, na qual eu e meus familiares criamos uma vaquinha virtual para estar conseguindo arrecadar esse valor, porque nós não temos condições de estar comprando. E ele precisa usar para que no futuro isso não venha dar complicações para ele. A mãe Lília Irene de Almeida Ferreira está atualmente desempregada e se dedica totalmente aos cuidados do recém-nascido e dos outros 2 filhos. O único sustento da família vem do marido, que trabalha com entregas por aplicativo. A plagiocefalia tem como característica o achatamento de uma parte do crânio do bebê. E nos casos mais severos, como é a situação de Bernardo, o capacete é essencial para moldar corretamente o crânio durante essa fase de crescimento rápido, evitando maiores complicações no futuro. Para ajudar na campanha, acesse vaquinha.com.br/5707595, exatamente da forma que está escrito na sua tela. E eu peço a ajuda de todos, todo valor será bem-vindo. E que Deus abençoe, que Deus toque no coração de cada um que puder estar nos ajudando. Toda ajuda será bem-vinda. Tá certo, então essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela RIT TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.